Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Me permita ler mais de um versículo nessa noite, irmãos. Eu já preguei algumas vezes lendo apenas um versículo, mas eu peguei o hábito de ler um pouco mais para ajudar na compreensão do texto. Capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler até o versículo de número 8. Diz assim, amados: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. O último versículo. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, meus irmãos? Pode se assentar, meus queridos irmãos. Me permita nessa noite, amados, contextualizar vocês nesse texto. É o primeiro capítulo de um livro muito importante do Antigo Testamento. Se nós fôssemos pegar, irmãos, as histórias do Antigo Testamento, pegando do Gênesis e chegando até Malaquias, a parte do livro de Samuel, e se nós fôssemos comparar as histórias do Antigo Testamento com o período da igreja, o período que nós vivemos, o período da igreja primitiva, o período da igreja pós-primitiva, se nós pegássemos essas histórias do Antigo Testamento e fôssemos fazer um paralelo das histórias de Israel no período da Antiga Aliança, com a história da igreja no período da Nova Aliança, certamente o livro de Samuel, irmãos, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro, eles estariam equiparados ao período da Reforma Protestante. Nós poderíamos dizer, irmãos, que o período do nascimento de Samuel e do ministério de Samuel é o período em que Deus escolheu para fazer uma reforma espiritual na nação de Israel. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o livro de Samuel, ele está no cânon sagrado, ele está ligado, relacionado com o livro de Ruth e com o livro de Juízes. A partir da morte de Josué, que foi quem Deus incumbiu para entrar na terra prometida e colocar o assentamento das tribos na terra. E após a morte de Josué, Josué morreu idoso. Ele tem aquela famosa frase, aquela famosa palavra bíblica, aonde Samuel diz para a nação de Israel assim, olha, onde Josué diz para a nação de Israel assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Passou-se um tempo, Josué faleceu. Com o falecimento de Josué, Israel se perde na história. Israel tinha um referencial, Israel tinha alguém que coordenava, Israel tinha alguém que ensinava, que mostrava o caminho, que não deixava a lei de Deus ficar esquecida.
Mas com a morte de Josué, Israel se perde completamente. Porém, Israel já estava assentado na terra prometida, já estava nas suas regiões da terra prometida. As tribos já estavam colocadas na posição. E com o passar do tempo, conta-se um período mais ou menos da morte de Josué até mais ou menos o nascimento e o ministério de Samuel, um período de 400 anos. O que é que Deus fez na nação de Israel nesse período? Israel mergulhava constantemente no pecado da idolatria das nações vizinhas. Constantemente Israel estava adorando o Deus dos amorreus, o Deus dos fariseus, o Deus dos amonitas, e Deus então permitia que uma nação vizinha castigasse Israel, oprimisse Israel, às vezes no seu próprio território, às vezes fora do seu território, mas Israel constantemente passava por apertos, irmãos, por moendas de Deus por causa do pecado. Então Deus ia, irmãos, quando Israel se arrependia do seu pecado, Deus levantava alguém que era intitulado juiz e colocava para remir Israel daquela circunstância. Esse juiz tinha por obrigação, irmãos, de julgar as causas pessoais da nação, de tomar a direção de Israel onde aconteciam guerras, e essa pessoa tinha, irmãos, a capacidade de poder ajudar a nação de Israel. Deus levantou uma faixa mais ou menos da morte de Josué para frente de 12 juízes. Entre esses juízes, Deus levantou uma juíza chamada Débora. E cada vez que um juiz era levantado, ele libertava Israel de uma situação complicada, e passava um tempo, aquele juiz morria, Israel caía no fracasso, Deus levantava outro juiz. E assim foi sucessivamente, irmãos, por 400 a 400 e poucos anos. Até, irmãos, que chega no período de Samuel. Esse texto que eu fiz a leitura aqui nessa noite, eu não sei dizer para a igreja, irmãos, eu não posso confirmar para a igreja quem escreveu o livro de Samuel, porque não temos clareza no escritor desse livro. Uns dizem ser o próprio Samuel, outros dizem ser um escriba, mas quem escreveu esse livro aqui, irmãos, ele começou contando a história de onde Deus quis começar a fazer a reforma, de onde Deus escolheu começar a reformar. Por quê? Porque justamente nesse tempo, nesse período do texto que eu fiz a leitura, do primeiro capítulo do livro, aonde Deus escolheu uma família na montanha de Efraim para começar a promover a reforma. O povo de Israel estava totalmente entregue ao pecado. Estava na liderança de Israel, irmãos, um homem muito obeso que ficava sentado numa cadeira e ficava governando Israel como sacerdote por nome de Eli. Ficavam seus 2 filhos, que foi citado no texto aqui, mais ou menos na altura do versículo 3 e 4, 2 filhos que também exerciam a função de sacerdote, que eram chamados de Ofni e Finéias. Esses 2 filhos de Eli cometiam todo tipo de pecado perante a tenda do Senhor. Lá no livro de Josué, no capítulo 15 ao 18, quando Josué entrou na terra, Josué carregava consigo o tabernáculo móvel que Deus mandou construir no deserto, como casa de adoração. O templo aqui não havia sido construído porque foi Salomão quem construiu há muitos anos à frente. Então Josué pediu que o tabernáculo ficasse colocado no cume de um monte, na região de Siló, aonde o povo deveria subir naquele lugar todo ano para fazer adorações e sacrifício a Deus. E Eli estava justamente nesse lugar, junto com os filhos dele, nesse tabernáculo. A Bíblia nos conta mais à frente que os filhos de Eli pegavam as mulheres de Israel, levavam para a porta da tenda e praticava todo tipo de promiscuidade na porta do lugar de adoração a Deus. Quando alguém chegava para ofertar, entregar o sacrifício a Deus ali, que os filhos de Eli, o texto mais à frente diz assim, olha, eles pegavam um garfo de 3 pontas, ia lá no sacrifício, o sacerdote, irmãos, com fogo aceso, com cordeiro entregue, eles fincavam um garfo de 3 pontas, irmãos, na carne do sacrifício, arrancava pedaços do sacrifício. O sacerdote pedia, não façam isso, porque isso pertence a Deus, precisa ser dividido entre o tabernáculo, o sacerdócio e a vocês estão pegando a parte que é de Deus. E a Bíblia
Bíblia diz que eles não tinham temor a Deus. Há uma classificação no livro de Samuel, dizendo que os filhos de Eli em Israel ficaram conhecidos como filho de Belial, porque eles faziam todo tipo de pecado perante o tabernáculo. E nesse ponto aqui, Israel mergulhou num fracasso espiritual. A situação aqui, pastor Fábio, estava tão difícil, mas tão difícil, que tem um versículo mais à frente que diz que a palavra de Deus naquele tempo, ela era rara. Um povo que estava acostumado a ouvir Deus através de Moisés, um povo acostumado a ouvir Deus através de Josué, um povo que viu o que Deus fez pelas mãos de Débora, pelas mãos de Sansão, pelas mãos de Gideão, estava constantemente ouvindo um profeta sendo levantado para falar alguma coisa com eles. Agora chega num período da história da nação em que esse povo não conseguia mais ouvir a voz de Deus, ela ficou rara no meio deles. Por quê, pastor? Deus não tinha homens para usar? Deus até tinha homens para usar, é que Deus não estava querendo falar com esse povo por causa do pecado. Aí Deus, irmãos, que não fica parado, Deus que não fica olhando o povo mergulhado no pecado e deixa a coisa correr, porque Deus tem o controle na mão, Deus tem a história na mão, Deus manda na história. Deus falou assim: eu vou levantar alguém no meio desse povo, que vai ser meu sacerdote, e que eu vou usar essa pessoa do jeito que eu quero. Eu quero alguém que quando eu falo me ouve, eu quero alguém que quando eu falo me vê, eu quero alguém que quando eu falo tem intimidade comigo. Eu vou levantar alguém para fazer uma reforma. Irmãos, e Deus quis fazer uma reforma. Aonde é que Deus começou a reforma? Aonde é que Deus foi mexer? Irmãos, Deus não foi na casa de Eli, Deus não foi na elite política de Israel, Deus não foi dos ricos, Deus não foi nas pessoas importantes de Israel. Deus subiu numa montanha, irmãos, num lugarejo chamado Efraim, na montanha de Efraim. Deus entrou na casa de um camarada chamado Eucana. E já vou alertar a igreja aqui, sei que vocês conhecem. A casa de Eucana era uma casa bem bagunçada, irmão. O negócio lá estava revirado também. Como é que era a família de Eucana? Eucana era casado com uma mulher, irmão, chamada Ana. A mulher que casou com ele se chama Ana. Porém, irmãos, naquele tempo existia, irmãos, alguns parágrafos da lei que dizia o seguinte: quando uma mulher não pudesse dar filho para o seu marido, ele tinha o direito, pela lei de Moisés, ele tinha o direito de adquirir uma concubina para manter, irmãos, a sua geração, o nome da sua família a seguir. E ele sempre arranjava uma mulher que ela tinha problemas, irmãos, econômicos e sociais. Então eles ajudavam a mulher e mantinha também a sua geração. E apareceu na família de Ana e na família de Elcana uma mulher por nome de Penina, entrou para essa família. E o texto aqui nos diz, irmãos, e está até mesmo no versículo 4, está no plural. O texto diz que Penina, ela tinha vários filhos, está no plural, ela tinha filhos. Me dá a entender nesse texto, principalmente no versículo 8, que quando eles estavam no sacrifício, que Elcana estava conversando com Ana no momento do sacrifício, e Ana estava amargurada, que Elcana falou para Ana assim: Ana, não te sou eu melhor? Aí ele dá o número: não te sou eu melhor do que 10 filhos. Sabe por que Elcana cita 10, irmão? Dá a entender que a rival, que a outra tinha 10 filhos. O que isso parece, pastor? O que isso nos faz entender? Nos faz entender o seguinte, irmão, que essa confusão de Ana com Penina, isso não começou num ano e terminou no outro. Esse negócio vem, irmãos, há tempos, há anos. Só para os irmãos terem uma ideia, se Penina tinha 10 filhos, Ana não tinha nenhum, por aqui a gente já vê que tem 10 anos nessa confusão. Mas os historiadores dizem, irmãos, que Ana viveu nessa peleja, nessa confusão e nessa batalha por um período de 20 anos. Ana caminhou nessa situação e nesse problema. Agora deixa eu te ensinar uma coisa interessante nessa família. Apesar de ser uma família, irmão, que estava
cheio de problemas dentro dela, cheio de confusão. Tinha uma mulher atribulada, tinha uma mulher birrenta, tinha um camarada que tentava sustentar essas duas mulheres e 10 filhos bagunceiros dentro de casa. Isso aqui era a família de Eucana, irmão. Então ele estava no meio dessa muvuca, dessa situação. E o que acontece aí, pastor? É que Eucana não conseguia gerar com Ana. O que significa o nome Ana? Ana significa graça. Pastor, o que significa Penina? Penina significa pérola da terra, tesouros da terra. Eucana conseguia gerar com as pérolas da terra, mas não conseguia gerar com a graça de Deus. Tem crente hoje, irmão, que ele gera com pérolas da terra, mas ele não tem a capacidade de gerar com a graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode gerar com as pérolas da terra, porque isso é importante para a sua vida econômica, mas você não pode ser infrutífero com a graça de Deus aqui essa noite. Deus até permite a gente gerar com as pérolas da terra, mas o que Deus quer mesmo é que a sua igreja gere na graça. E o que é gerar na graça, pastor? Gerar na graça, irmãos, é ser cheio de intimidade com Deus, é viver a presença dos dons de Deus. Gerar com a graça, irmãos, é viver absolutamente, radicalmente, irmãos, apegado àquilo que vem do alto, aquilo que vem de cima. Ana representa o que vem do alto, Penina representa o que vem de baixo, o que vem da terra. Nós às vezes usamos as coisas da terra, mas Deus gosta que nós usamos as coisas lá do alto, é lá de cima. E essa noite o Espírito Santo está fazendo um convite para você que só está gerando com Penina, só com as coisas da terra. Ele está te convidando a gerar com a graça essa noite. Ele está dizendo assim: entra mais na minha presença, eu quero te ouvir mais, eu quero estar mais junto com você. Ô Jesus, eu quero andar com você. Deus está mandando eu dizer essa noite para a igreja. Ele está cansado dessa oração de almoço nossa, irmão. Ele está cansado dessa oração de janta, essa oração que nós estamos fazendo hoje, de 3 minutos em casa. Por quê, pastor? Porque a gente não tem tempo mais para a graça, a gente só tem tempo para as pérolas da terra. A gente sai para atender qualquer pessoa na hora que pede, mas Deus essa noite está dizendo: para um pouquinho, meu filho, para me atender, porque eu quero falar com você, eu quero ter mais intimidade com você, eu quero entrar na tua casa e quero conversar com você, pelo menos um pouco de madrugada. E deixa eu te falar uma coisa: se tu não parar, Deus te para, porque Ele quer falar com você. Deus já me parou algumas vezes, irmão. Deus já me cercou algumas vezes. Deus já colocou a mão na frente e falou assim: olha, eu estou te cercando, eu estou te parando aqui, meu filho, porque você tem tempo para um monte de gente, você tem tempo para um monte de coisas pessoais da sua vida, mas você não dobra o joelho mais para falar comigo. Eu quero te ouvir, eu quero falar com você de madrugada. Quantas vezes, irmãos, Deus me cercou até eu aprender que o importante é a intimidade com graça. A intimidade com a graça é melhor do que a intimidade com as coisas da terra. Deus essa noite está exigindo da gente mais intimidade com o céu e menos intimidade com coisas da terra. Eu me lembro, irmão, uma certa feita que a minha esposa disse para mim assim, nós estávamos num culto onde a glória de Deus desceu, a presença de Deus tomou o culto, era gente falando língua estranha, era gente pulando, era gente adorando, era gente chorando, e a minha esposa muito calada, no círculo de oração, faz um trabalho excepcional, mas coração duro naquele dia, virou para mim depois do culto, dentro do carro, e falou comigo assim: pastor Fábio, para mim pular igual as irmãs pulou, para mim dar glória a Deus, só se Deus colocar a minha boca no chão. Eu falei: filha, não fala isso, não fala que Ele coloca, não desafia Deus porque Ele coloca. Irmãos, passou alguns meses, a minha filha quase morreu internada no hospital de Carangola com uma enfermidade chamada síndrome de Steve Johnson.
Eu chegava em casa daquela batalha, quando eu abri a porta do quarto, a minha esposa estava com a cara no chão, olhando para mim, lágrimas, e dizendo: eu falei que ele ia pôr minha cara no chão, mas eu não pensei que era desse jeito. E ela chorando. Deus, irmãos, ressuscitou a minha filha, e ela hoje chega no culto, levanta a mão, quando as irmãs estão chorando, ela chora. Ela entendeu que Deus disse: eu quero mais intimidade com a minha presença e com a minha graça. Nós precisamos ter tempo para Ana esquecer um pouco das peninas da vida. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite, gente. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite. Eucana gerava com penina, mas não conseguia gerar com Ana. Só que Deus disse assim: eu vou começar a reforma com quem não consegue gerar. Eu vou repetir para tu pegar. Eu vou começar a reforma com quem diz que não tem condição. Sabe por quê, irmão? Quando a gente bate no peito e fala que a gente é, que a gente pode, que a gente tem, Deus olha e fala assim: você não é, você não pode, você não tem. Mas quando a gente cai com a boca no pó e diz: Senhor, eu não posso, eu não tenho e eu não consigo, Deus levanta e diz assim: agora você tem, você pode, você consegue, porque agora você entendeu que comigo dá certo, que comigo a coisa anda, que comigo você vai à frente. É Ele, irmãos, é por Ele, é para Ele essa noite. Não sou eu, não é o pastor Fábio, não é o ministério aqui. Vocês estão debaixo da graça de Deus, é por causa dEle essa noite. Foi a presença dEle que escolheu a gente para essa função. Deus falou assim: eu não quero nenhum filho de penina. Ela gera muito, mas eu não quero nenhum filho dela. Eu vou prover um filho dentro dessa casa toda bagunçada. Eu vou começar a reforma dentro dessa casa. Essa casa está de cabeça para baixo, mas é dentro dessa casa que eu vou mexer, porque Deus é especialista em pegar coisa bagunçada, revirada de cabeça para baixo, e Deus ir colocando tudo no lugar, e Deus ir ajustando tudo, Deus dando posição, Deus dando condição, Deus abrindo porta. E tem mais, e tem hora que para Deus ajustar as coisas, Ele não abre porta não, Ele fecha. Eu vou repetir para tu pegar. Tem hora que é para Deus arrumar coisa, Ele não vai abrir porta para ninguém. E todo mundo querendo porta aberta, mas só que Deus vai falar: não tem porta aberta, tem porta fechada. O negócio já estava ruim. Deus foi lá na madre de Ana e falou: estou trancando aqui, não vai ter filho aqui agora. Por que, Senhor? Porque eu estou arrumando a casa. Senhor, mas o Senhor está fechando para arrumar. Eu estou fechando a porta para arrumar. Nem toda porta fechada é o diabo, irmão. Tem porta que é Deus que fechou, porque Ele tem um tempo certo da promessa. Tem porta que é Deus que fechou, e Ele está dizendo assim: eu fechei e ninguém abre, porque eu sou aquele que abre, ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Quando eu estou fechando, está acabado, está fechado mesmo. E só vai abrir quando eu mandar abrir. Ele fechou a madre de Ana, irmãos, e Ana entrou naquele sofrimento. A mulher estava atribulada. O negócio estava tão difícil, irmão. E tinha uma ordem na lei de Moisés, pastor, que a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, diz o seguinte: quando o tabernáculo foi montado, Deus falou assim através do povo, dos líderes: todo ano eu quero que os homens de Israel, olha a ordem que Deus deu, os homens, Deus não mandou as mulheres, Deus mandou os homens. Eu quero que os homens sobem no tabernáculo em Siló para adorar e oferecer o sacrifício lá para o sacerdote. Os homens de Israel tinham que ir lá. Não precisava ir todo mês, toda semana. Mas também não poderia deixar virar o ano sem subir lá. Tinha que subir uma vez no ano. Podia subir 10, 15, mas tinha que ir lá, não podia deixar de ir. E geralmente se subia em Siló quando estava na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes, que eram as festas mais famosas de Israel. Quando era para celebrar a festa dos tabernáculos, eles iam para celebrar a peregrinação. Pentecostes celebrar, irmãos, a colheita. E quando era a Páscoa, celebrar a remissão, a libertação. O que acontece? Numa casa bagunçada, uma mulher atribulada, uma mulher pirracenta, 10 filhos fazendo bagunça e um pai no meio daquele negócio para resolver o problema. Aí Eucana falou dentro de casa assim: eu vou subir lá no tabernáculo, vou lá perante o sacerdote ali oferecer o sacrifício e adorar, fazer o meu culto. Não precisava de Ana e Penina ir, não tinha ordem para a mulher ir lá, mas também não era proibido as mulheres ir. Não era obrigado, mas não era proibido.
Quando Eucana fala assim, eu vou subir para oferecer sacrifício, Ana gritou dentro de casa assim, você vai que dia? Vou amanhã, eu vou com você. Só que Ana estava atribulada, amargurada. Aí Eucana falou assim, Ana, a ordem é para os homens ir. Vocês não precisam andar essa distância e subir lá em Siló. Pode ficar em casa. Olha, você está desfigurada. Você está atribulada, mulher. Fica quietinha em casa na sua luta, na sua tribulação. Ana virou e falou assim, deixa eu ir no culto. Eu estou atribulada, mas eu quero ir lá adorar. Eu estou com um problema, mas eu quero ir lá ajudar. Eu estou passando sérias lutas emocionais na minha vida, estou sendo afrontada, mas eu quero subir perante a tenda do Senhor para ver a glória do Senhor. Me deixa aí. E Eucana falou, se você quer ir amargurada para lá, você vai. Problema seu, pode ir à vontade. Só, irmão, que quando Penina escutou Ana dizendo que ia, Penina falou assim, se ela vai, eu também vou. Qual o problema disso aí, pastor? Olha a fala de Ana, irmãos. Eu estou com um problema, mas eu quero ir no culto adorar. Olha a fala de Penina. Eu quero ir porque ela vai. Você não entendeu? Eu vou repetir. Esse eu quero ir porque ela vai é que Penina estava indo não porque ela queria adorar. Penina estava indo, irmãos, para arrumar problema, para arrumar confusão, para atrapalhar o culto da outra e do outro. Porque tem gente que vem para a igreja, ele não vem para adorar. Tem gente que vem para julgar, para observar, para criticar, para murmurar, para ver se deu certo, para ver se não deu certo, para falar mal do pastor depois se alguma coisa não funcionou bem. Mas tem gente que sai de casa dizendo, Deus está naquela casa hoje. Eu vou lá porque a presença dele vai ser real naquele lugar hoje. Eu não vou porque fulano está lá. Eu não vou porque ciclano está lá. Eu vou lá porque a glória dele está naquele lugar. Eu fui curado lá, eu fui curada lá. Eu recebi milagre na minha família, na oração dos pastores lá. Eu vou lá porque Deus se manifesta lá. Essa noite eu estou convidando a Assembleia de Deus de Bom Jesus. Vocês não vieram aqui porque veio alguém aqui. Vocês vieram aqui porque vocês têm convicção, certeza, radicalmente falando que a presença dele está nessa casa, e que quando o fogo do altar acender e o sacrifício começar a queimar, vocês têm convicção de que a glória dele vai se manifestar no nosso meio, e nós sentiremos a presença dele, como temos sentido desde o início desse culto, porque o sacrifício já foi feito, o fogo já foi aceso no Pentecostes, e a igreja já está reunida. É só você adorar a Deus, é só você glorificar a Deus, é só você ter o espírito de Ana e não de Penina, porque Ana vem para adorar, Penina vem para bagunçar o negócio. Mas não tem Penina essa noite aqui, é a noite de Ana, é a noite de adorador por excelência. Tem adorador por excelência essa noite aqui, irmão. Tem adorador por excelência essa noite aqui. Tem gente que veio para adorar, para valer. Você não veio aqui para ver ninguém pregar, ninguém cantar. Você veio aqui, você não veio aqui para ficar sentado. Você veio aqui para dizer, Senhor, eu vim aqui porque a tua glória está nesse lugar. A tua presença está movendo essa casa essa noite. Tem unção de Deus aqui nos louvores. Tem unção na palavra, tem unção nos pastores. Tem graça de Deus sendo derramada essa noite aqui. Só que Penina quis ir. E Eucana falou, se Ana pode ir, você também pode ir. Foi uma família abençoada para o culto aquele dia, pastor Fábio. Uma mulher atribulada, uma mulher birrenta e 10 bagunceiros atrás. Você imagina a igreja do sacerdote Eli, que benção aquele dia. Que culto, hein? Quando estão subindo, irmão, parece que eu estou vendo alguém chegando e dizendo para Eucana assim, Eucana, você vai aonde? Eu vou lá no tabernáculo oferecer o sacrifício, a oferta anual. Parece que eu estou vendo alguém tentando desanimar Eucana e dizendo assim, você sabe a fama que tem o tabernáculo? Você tem ouvido que estão falando deles lá? Do sacerdote lá? O que é que estão falando? O senhor não ouviu, senhor Eucana? Que os filhos de Eli faz na porta? E se você não vê que Eli não faz nada? Eu não vou lá oferecer sacrifício? Você acha que eu vou? De vez em quando aparece um crente perto da gente, irmão.
Eles ficam vendo aí que no lugar tal deu escândalo com não sei quem, que no lugar tal aconteceu problema com o pastor tal, não sei, com a igreja tal, com tal, e chega perto da gente e fica assim: eu não vou em igreja mais. Alguém tentou fazer isso com eu, esse espírito é antigo, irmão. Para que você vai lá na igreja? Vai não, rapaz, igreja hoje é só problema, é isso. E vão difamando a igreja para desanimar famílias. Só que Eucana virou e deu uma resposta sensata. Eucana olhou e falou assim: mas eu vou assim mesmo. Mas mesmo sabendo o que está acontecendo lá, assim, por que você vai? Porque quem me mandou ir não são Eli e nem seus filhos. Quem me mandou ir é o Deus que está naquela casa. É a presença do Deus de Israel que me mandou ir na sua palavra. Eu estou obedecendo ao Deus de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: não é porque em algum lugar tem gente fazendo errado que você vai deixar de adorar. Não é porque em algum lugar por aí tem gente dando escândalo que você vai deixar de adorar. Não é porque em algum lugar Brasil afora tem gente que está adorando errado que você vai deixar de adorar certo. Quem está fazendo errado se entenda com o Deus da obra depois. Quem está dando escândalo vai chegar tete a tete com Jesus depois. Mas eu e você não estamos dando escândalo. Eu e você não estamos fazendo errado. E eu não vou calar minha boca de adorador porque alguém calou a dele para lá. Quem está calado, que fique calado por conta própria. Eu vou continuar com a mão levantada, indo na igreja e adorando o nome do Senhor, porque aquele que me chamou, irmãos, não tem problema nenhum comigo. Eu estou debaixo da presença dele, e essa noite eu estou aqui para adorar, porque eu sei o Deus que eu creio, e sei que ele está na minha vida e está nessa igreja. Se não querem adorar certo, adore você. Se não querem fazer o certo, faz você, irmão. Por quê? Porque Satanás quer isso mesmo. Ele quer usar o errado para calar o certo. Mas aqui, bom Jesus, não, Satanás. Aqui, quando tiver homens e mulheres de Deus, você vai escutar o brado de uma igreja dizendo glória, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele subiu assim mesmo para adorar, irmão. E quando ele subiu, Ana faz uma oração, gente. É a campanha da provisão. Ana cai de joelho um pouquinho antes de chegar lá. Começa a orar. E ela já vai orando no caminho. Tem uma frase na oração de Ana, irmãos, que ela é uma frase usada pelos profetas do Antigo Testamento. Ana, quando ela foi se referir a Deus, ela não usou um título qualquer de Deus. Ela falou assim: Senhor dos exércitos, ouve a oração da sua serva. Ana chamou o Senhor de Senhor dos exércitos. Irmãos, Zacarias falou essa frase várias vezes, Jeová Sabaote. Ezequiel falou isso várias vezes, Jeremias falou isso várias vezes. Os salmos, tem salmos cantados que são salmos de guerra, onde o salmista vive cantando: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. É um título de Deus, o Senhor dos exércitos. Só que não tem ninguém na Bíblia que fala esse título no singular. Todo mundo fala no plural: Senhor dos exércitos. Você pode ler a Bíblia toda, você não vai achar Senhor do exército, é Senhor dos exércitos. Quando eu leio isso, eu fiquei me perguntando: Senhor, se é dos exércitos, é porque tem mais de um exército envolvido nesse negócio. Não é um exército. Aí eu fui entender, irmãos, é que Deus usa 4 exércitos na Bíblia. 4 tipos. Primeiro, Deus tem exército de anjo. Tem hora, irmãos, que quando Deus quer resolver alguma batata quente aqui na terra, Ele manda um anjo descer. Ele tem um exército, mas Ele manda um. Tem hora que Ele manda um só. A maioria das vezes Ele manda um só. Sabe por quê, irmãos? Porque um só resolve, pastor Fábio. Se o senhor precisar de um auxílio, pastor Fábio, sei que o senhor precisa sempre de Deus. Se o senhor orar e Ele mandar um anjo, o senhor pode ficar tranquilo que um resolve. Agora, você imagina se Ele mandar um exército. Se Ele mandar um exército aqui em Bom Jesus, irmãos, essa cidade fica de cabeça para baixo. E um só já trata do problema. Senaqueribe começou a desafiar demais. Ezequias orou, Deus chamou um só e falou: tem 185 mil soldados armados lá.
Ah, 185 mil? Desce só você, meu anjo. Vai lá, um só. Desceu um anjo lá, irmãos, e não sobrou um para contar a história, a não ser o próprio Senaqueribe que fugiu. Um só tratou do problema. Só que Deus também, irmãos, Ele usa a natureza como exército. Como assim, pastor? Tem hora que Deus quer pegar um profeta, Ele manda um peixe. Vai lá, peixe, pega esse profeta no fundo do mar para mim e leva ele onde eu quero. Tem hora que Deus quer alimentar um profeta, Ele usou um corvo. Ele chamou o corvo. Eu estava olhando esse negócio do corvo com Elias, irmão. Eu fiquei me perguntando, por que Deus chamou um corvo? Tem tantos animais que Deus poderia usar, tanta coisa que Deus poderia usar. Eu fui pesquisar esse negócio mais a fundo e é corvo mesmo, tá, irmão? Tem alguém falando aí que é beduíno, é corvo mesmo lá. A língua original da Bíblia trata de corvo. E eu fui pesquisar para ver por que corvo, é porque o corvo, irmão, eles não dão alimento para ninguém. Você não entendeu? Eu vou repetir. Corvo não alimenta ninguém, pastor Ricardo. Dá comida para ninguém. Pastor, mas e os filhotes do corvo? Deixa eu te ensinar. O corvo, geralmente, eles têm 3 filhotes no ninho. Quando os filhotes nascem, os corvos vão embora. Deixa os filhotes no ninho. E como é que os filhotes sobrevivem, pastor? É que são 3. 2 matam um. E vão se alimentando daquele que morreu, até eles conseguirem sair do ninho. Porque o pai e a mãe não voltam para dar comida. Corvo não alimenta nem os filhos. Só que o corvo foi criado por Deus, irmão. E ele encontrou o Senhor da sua vida. E Deus falou assim, você não alimenta ninguém, né, rapaz? Você não trabalha de garçom para ninguém, você só quer o alimento, mas você não dá alimento para ninguém. Mas eu estou com um profeta lá no Querite. E quem vai alimentar o meu profeta é quem não dá comida para ninguém. Você vai lá de manhã, de tarde e de noite colocar comida lá para o profeta para mim. Eu quero o meu profeta alimentado. Irmãos, os corvos não faltou um dia, pastor Fábio. Enquanto Deus permitiu, o corvo estava lá. Sabe por que Elias entendeu que era Deus? Quando ele viu o corvo vindo, ele falou, é Deus. Porque corvo não dá comida para ninguém. Deus está usando o corvo para alimentar profeta. Deus tem a natureza como seu segundo exército. Tem hora que Deus vai usar os improváveis, coisa que você não pensa que Ele vai usar. Vai aparecer lá dentro da sua casa. É Deus usando, irmão. É Deus dizendo, eu uso quem eu quero. Na minha mão é instrumento, na minha mão é arma de guerra, na minha mão é o movimento, na minha mão é comigo, é eu que faço, é Deus que faz. E Deus está mandando eu dizer essa noite, de onde você não espera, vai aparecer provisão na tua casa. De onde você não espera, vai aparecer provisão no teu ministério. De onde você não espera, vai aparecer, porque Deus está dizendo, na minha mão eu uso quem eu quero e do jeito que eu quero. Deus usa vento, gente, Deus usa chuva, Deus usa tempestade. Quando Deus não quer usar anjo, irmão, Ele vai na natureza e mexe lá. Ele mandou uma mula conversar com o profeta. A mula foi mais inteligente do que o profeta, porque quando Deus está usando, irmãos, aquilo que Deus está usando fica mais perfeito do que você possa pensar, mesmo que esteja cheio de imperfeições. Só que Deus usa também um terceiro exército. Ana fez a oração certa. Deus usa a natureza, Deus usa anjo, mas Deus usa a nação de Israel. A nação de Israel teve as vitórias mais improváveis que vocês podem pensar. Deus usou aquele povo para vencer. Deus usou Israel para vencer cantando hino. Deus usou Israel para vencer com um cântaro na mão. Deus usou Abraão com 318 homens, irmãos. Venceu 4 reis que havia vencido 5 reis de Sodoma. Deus usa, irmãos, a nação de Israel para ter as vitórias mais improváveis que existem. Só que Deus tem um quarto exército. Deus usa anjo, Deus usa a natureza, Deus usa Israel. Só que hoje, o exército de Deus está aqui essa noite. É você, pastor Fábio. Você está listado, pastor Vinícius. Você está listado, pastor Ricardo. É você que está aqui essa noite. Quando Ana falou assim, Senhor dos exércitos, ouve a oração da tua serva. Que tal se você clamar essa noite e dizer, Senhor dos exércitos, ouve a oração do teu servo, da tua serva. Quando você pede a Deus, chamando Ele de Senhor dos exércitos, te prepara, porque Ele vai mobilizar alguém desses exércitos aí. Ou vai descer anjo, ou vai mexer na natureza, ou Ele vai balançar o planeta, ou Ele vai vir dentro da igreja e vai te curar. Mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ana fez essa oração, Senhor dos exércitos, ouve o clamor da tua serva.
Quando Ana está subindo, quando eles chegam lá para o sacrifício, irmãos, eu estou terminando. Quando ele chega lá para o sacrifício, aí apresentou cordeiro para o sacrifício. E como é que funcionava o sacrifício, pastor? Chegava lá, irmãos, o sacerdote pegava o fogo aceso no altar, ele colocava o sacrifício no altar para queimar, a família ficava num lugar separado, porque não podia entrar. O sacerdote separava o cordeiro, irmãos, em partes. Uma parte ficava para a tenda, uma parte ficava para o sacerdote, a outra parte ficava para o Senhor, e outra parte era para quem estava ofertando. E quem estava ofertando passava a noite lá, porque estava fazendo a oferta e iria comer da própria oferta que participou, entregue pelo sacerdote. Só que acontecia um fato, irmão. Quando o sacrifício estava sendo oferecido, o sacerdote chamava o ofertante, com tudo pronto, e mandava o ofertante pôr a mão sobre o sacrifício junto. Coloca a mão no sacrifício, ele colocava a mão. Pastor, o que representa o ofertante colocar a mão no sacrifício? É que o ofertante, Deus estava dizendo assim: você está doando, mas você precisa se doar também. Eu quero o seu sacrifício, mas eu quero você. Tem gente, irmãos, que ainda não entendeu que há uma diferença entre serviço e sacrifício. Serviço é o que você faz, sacrifício é o que você doa. Deus hoje está pedindo serviço, mas está pedindo também o sacrifício. Você tem que entender que você doando as coisas para o reino de Deus é bênção. Você está ajudando e abençoando a obra, mas Deus está dizendo: não basta, eu quero você. Porque Deus às vezes olha para quem está ofertando antes de olhar para a oferta. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, e o texto é claro, há uma discussão teológica que Deus aceitou a oferta de Caim, porque era a oferta do fruto, rejeitou a oferta de Caim, porque era a oferta do fruto, e aceitou a de Abel, porque era de sangue. Irmão, Deus também aceitava a oferta de fruto. Tem uma parte da Bíblia que diz que Deus aceitava a oferta de manjar, que era a oferta de cereal. O problema das ofertas não estava, irmãos, nas ofertas. Se você ler o texto está dizendo assim, olha: e atentou Deus para Abel e sua oferta, e rejeitou Deus a Caim e sua oferta. Observa que Deus, irmão, ele olhou primeiro para o ofertante. Sabe o que é colocar a mão? Quando Eucana colocou a mão sobre o sacrifício para ser ofertado no altar, Deus estava dizendo assim: Eucana, eu recebo o teu sacrifício, mas recebo a tua família como parte do sacrifício. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então deixa eu te dizer uma coisa: o cordeiro já foi morto lá na cruz do Calvário antes da fundação do mundo. O Pentecostes, o fogo já foi aceso. Quando você entra pela porta da Assembleia de Deus de Bom Jesus, você entra com uma oferta, você entra para ofertar alguma coisa, mas quando você está entrando, o Espírito Santo que está na tua vida está dizendo assim: a oferta é minha, mas você também é meu. A oferta é minha, mas tua casa também é minha. O teu marido é meu, teus filhos são meus. Eu comando a tua história, a tua vida. Não é só a tua oferta, é você essa noite. O Espírito Santo está dizendo: eu estou tomando posse de tudo na tua casa. Você é meu, a tua casa é minha, o teu carro é meu, a roupa que você veste é minha, os teus cabelos são meus. O Espírito Santo está dizendo: eu sou dono da tua história, eu sou dono da tua vida. Sabe por que Satanás fica furioso, irmão? Porque aonde você vai, o Espírito Santo está andando junto e está dizendo: é meu, tu não toca, está selado, está guardado, está penhorado. A igreja é o penhor de Deus na terra, é o selo de Jesus aqui essa noite. Quem é de Jesus aqui essa noite? Levante a tua mão para adorar o Senhor por um minuto essa noite e agradecer a Deus. Você não pertence ao reino das trevas, você não pertence às manifestações carnavalescas pelo mundo. Você é de Jesus aqui essa noite. Ele é dono da história, Ele é dono da tua vida. Sofrendo ou não sofrendo, você tem dono aqui essa noite. Deus tem aquilo que você possui, mas tem você também essa noite. Quando ele recebe o sacrifício, irmão, você sabe o que Deus está dizendo com isso também? Deus está dizendo assim: olha, vive o que você está pregando, tá, meu filho? Quando você coloca a mão no sacrifício, Deus está dizendo assim: você está doando, mas você também é parte do sacrifício.
Deixa eu te trazer uma palavra, eu vou trazer uma palavra doutrinária, irmão. Não estou batendo em vocês não, que eu sei que a igreja aqui, ela é uma igreja refinada na doutrina. Mas deixa eu te dar um conselho. Quando você está pondo a mão no sacrifício, você está vivendo o próprio sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Viva o que você canta. Viva o que você prega. Viva a palavra que você lê. Nós temos que ser parte do sacrifício. Nós não podemos ser só o que doamos, nós temos que ser, irmãos, aquilo como testemunho vivo, carta aberta. Quando o sacerdote fez a separação, o sacerdote vem com a parte do sacrifício, pastor Fábio, para dar para a família ofertante. Quando chegou lá, entregou a parte do sacrifício para a família ofertante, Ana estava amargurada, uma cara feia, chorando. Aí Eucana faz essa pergunta: por que você não come, Ana? Por que você está chorando desse jeito? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Deixa eu te ensinar uma coisa. Ana estava participando da mesa do cordeiro, mas estava chorando. Ana estava participando da mesa do cordeiro, mas estava atribulada. Tem hora, irmão, que você vem, participa. Isso não significa que você não está com problema. Isso não significa que você não está machucado. Isso não significa que você vai sair e ter um turbilhão de coisa para você resolver. Você está na mesa do cordeiro, mas às vezes você está angustiado. Ana estava na mesa do cordeiro e estava angustiada. Parece que eu estou vendo Eucana dizendo assim: mas você está na mesa do cordeiro, Ana. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tem culto, pastor Fábio. Já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com o senhor e com outros irmãos aqui. Que a gente está precisando de alguma coisa e a gente vem e pede. E não é errado pedir não, irmão. Você pode vir, pode pedir, não tem problema, não é pecado você pedir. Se Deus não quisesse que nós orássemos, Ele não pedia a gente para orar. Se Ele não quisesse que nos ouvir, Ele não pedia a gente para orar. Se Ele pediu para orar, é porque Ele quer ouvir. Então não é errado você orar e pedir. Só que nem sempre o que a gente pede, Deus vai dar. Mesmo você estando na mesa do cordeiro. Deus não vai te dar aquilo. Ana ficou 20 anos indo lá e pedindo, e não aparecia o Samuel dela. Ela ia pedir e não aparecia o Samuel. Mas ela estava na mesa do cordeiro, angustiada, mas estava. Por quê, pastor? Porque Deus tem hora que Ele está dizendo para a gente assim: olha, eu não vou te dar o que você está me pedindo, mas você tem o cordeiro. E o cordeiro é suficiente nesse momento. O cordeiro basta. Talvez você veio aqui pedindo algo essa noite, Deus não vai te dar, mas tu vai sair daqui na presença do cordeiro essa noite. A presença do cordeiro é suficiente para tudo. E quem tem o cordeiro em casa, quem tem o cordeiro na igreja, não precisa de outras coisas, porque o cordeiro é suficiente, ele te dá por misericórdia. Eu conheço uma família que passou uma luta no estreito tão grande, mas que o cordeiro entrou na casa deles. Pensa nos crentes, eu respeito todas as denominações, irmãos, mas pensa nos crentes, daqueles crentes do pé roxo mesmo, que são sensacionistas, não crê no mover de Deus na igreja. Um casal. Eles não acreditam, irmão, em dons, não acreditam em línguas. Chegaram a me dizer o seguinte: olha, quando alguém está expulsando um espírito imundo de alguém, é teatro. Isso é um teatro, pastor. Mas são crentes eles, fiéis, de caráter, pessoas honestas. Um dia um marido, um homem da elite, da alta, médico, viajou para fazer atendimento fora do estado. Ficou a mulher e a menina em casa, uma menina de 12 anos. A mulher em casa com a criança, irmãos, 3 horas da manhã, a menina dá um grito dentro do quarto: ô mãe! A mãe vem correndo, abre a porta, a menina lá, lençol, cá no nariz, tremendo no canto da cama. A mãe parou e falou assim: que é isso, menina? O que está acontecendo com você? Acende a luz, mãe. A mãe acendeu a luz. Tem um homem dentro do quarto, mãe. Não acreditava nisso, não acreditava em nada de movimento. Aí a mãe olhou para a menina e falou assim: tem homem aqui não, filha. Tem um homem dentro do quarto, mãe. Aí a mãe andou o quarto, fez assim com o braço: cadê o homem aqui? A mãe não estava vendo e a menina estava. Aí a menina falou: está aí perto da senhora. Tem um homem em pé e ele está aqui no quarto desde meia-noite. E o que esse homem está dizendo? Ele está mandando eu pular da janela. Ele está me atormentando a noite toda, eu não consigo dormir, mãe, porque ele está me chamando, está me balançando e mandando eu levantar e pular da janela. 4 andares. E a menina encolheu e chamou a mãe disse assim: eu não estou ficando doida. Não tem homem aqui, filho. Tem um homem aqui, mãe.
Ligou para o pai começou a conversar com a menina, falando para a menina: filha, o que está acontecendo? Pai, tem um homem dentro do quarto, a mãe veio aqui, ele não saiu do quarto, ele está em pé aqui. Aí a mãe pegou a menina pelo braço e falou: vamos lá para o meu quarto. Abraçou a menina, foi indo para o quarto dela. A menina parou e falou: não vou para o quarto da senhora não. Por quê? Ele está vindo atrás. Filha, não tem homem aqui. Tem um homem em pé aqui, mãe. Eu estou vendo ele, eu não vou chegar lá no canto do quarto, porque tem um homem em pé nesse canto do quarto. E ele está olhando para mim, está apontando para a janela, mandando eu pular. Aí aquela mãe falou: o que eu faço? 3h pouca da manhã, o que eu faço? Pensando no que fazer, aí ela escutou uma voz dizendo para ela assim: chama o meu nome. Ela falou assim: quem é que está falando? É o homem que está dentro do quarto? A voz falou assim: não, é outro. É outro. Chama o nome do outro. Ela falou: como é que chama o outro? Ela falou assim: você me conhece, você só não tem intimidade, mas você sabe quem eu sou, você ouve meu nome direto lá no culto. Chama Jesus. Chama o nome de Jesus. Ela pegou na mão da menina e falou: vou orar com você, filha. Ela falou assim: a senhora vai fazer o quê? Vamos fazer uma oração. Mas a senhora vai orar agora, mãe, é hora de oração. O que a senhora vai orar? Repete a oração. Aquela mãe mandou a menina gritar junto com ela, as duas gritou assim: moço que está dentro do quarto, pula a janela e vai embora você, porque o nome do meu Jesus, e ele é que vai entrar no quarto. Quando elas pararam de orar, o homem pulou da janela. A menina deu um susto e falou: foi embora, mãe. E ela olhou e falou assim: mas está entrando um outro homem na porta, e o nome desse outro homem é Jesus. É Jesus que está entrando na porta, é ele que está entrando na porta. Entrou outro homem e mandou aquele homem que estava mandando eu pular da janela e ir embora. Quem anda com o Cordeiro de Deus não precisa se preocupar. A tua casa tem dono, você tem dono aqui essa noite. O diabo não vai desafiar a tua casa, não vai desafiar a tua família, porque dentro da tua casa tem ele, tem ele, tem ele. Na casa de crente aqui essa noite tem ele, tem ele. Eu estou profetizando que quem não tem Jesus vai ter hoje. Jesus é o dono da tua casa. Ana estava angustiada, mas estava na mesa do Cordeiro. A presença de Jesus é suficiente aqui essa noite. Levante a tua mão para cima para adorar quem tem ele essa noite. Convida ele dizendo: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Jesus faz parte da minha história, porque Jesus é suficiente para mudar a história. Aleluia. Eu quero terminar a mensagem aqui, irmão, mas não se assuste, porque Jesus está andando na casa de crente aqui essa noite. Jesus está andando no quintal, Jesus está andando na porta da sala, pastor Ricardo. Jesus está andando no corredor da casa. Satanás até rodeia a tua casa dizendo: eu vou causar perturbação, eu vou levar depressão para dentro dessa casa. Só que Jesus está dizendo: vai não, porque eu estou andando aqui hoje. Eu estou andando na porta, eu estou no portão, eu estou no muro, eu estou no quarto, eu estou na copa, eu estou na cozinha, eu estou no porão da casa. Quem manda na casa é Jesus. Quem manda na casa é Jesus. Você está na mesa do Cordeiro aqui essa noite, e o Cordeiro é suficiente. Oh, a presença de Deus está tomando você essa noite aqui. Adore o nome dele essa noite. A presença dele é suficiente aqui essa noite. Rei suya canchola, ramaya suyanda resia. Deus está tomando casa de crente aqui essa noite. Deus está tomando vida de gente aqui essa noite. Deus está trabalhando profundamente pessoas aqui nessa casa essa noite. Fica de pé para mim orar para vocês essa noite. Alamarraço. Oh. Remanarraço ya cancho. A glória de Deus está enchendo a casa essa noite, gente, ó. Tem presença de Deus lá atrás. Tem presença de Deus ali daquele lado.
Tem presença de Deus aqui na frente, ó. Tem gente sendo tomada pela presença dele. Tem presença de Deus aqui no meio dos pastores essa noite. Satanás até tentou alguma coisa, Satanás está até promovendo planos e projetos, mas essa noite, em nome de Jesus, os planos estão sendo cancelados, os projetos do diabo estão sendo frustrados, porque ele entrou na casa essa noite, e o Cordeiro é suficiente para sustentar a nossa vida. Aramaia, soia, calahasa. Ai, suyanda, yasai. Calaya, soyanda. Rai, quechomanda, saia. Rai, comai, suyanda, récia. Remando, yasoi, cancho. Ai, calaha, soyanda. Tem gente sendo cheio agora aí, ó. Tem gente sendo tomada pela presença dele agora essa noite aí, ó. Deus está libertando gente aí. Deus está derramando presença essa noite aqui. Tem gente sendo tomada pela glória de Deus lá atrás. Tem gente sendo cheio aqui na frente. É gente que está na mesa do Cordeiro essa noite. É gente que está cheio da presença. Olha lá, Deus está tomando gente lá, irmão. Deus está tomando gente aqui essa noite. É que o Cordeiro entrou. É que o Cordeiro está mexendo. Recebe a presença dele aqui essa noite. Há uma glória de Deus na casa essa noite. Abraço. Ai, suyanda yasei. Ramanan koa yasoi. Elamai kei suryandasia. Ai com selamai kechosa. Remai canchosa yalahas. Oh, estenda a tua mão para cima para nós orarmos e agradecermos a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua casa. Senhor, não tem coisa melhor do que sentir essa presença, Pai. Essa glória que está tomando vidas aqui essa noite. Senhor, eu sinto a tua presença tomando a minha vida e a vida dessa casa essa noite. Senhor, tem um mover da tua glória nos quatro cantos dessa igreja. Senhor, nesta noite, Pai, é uma noite que o Senhor está renovando. O Senhor está curando gente aqui essa noite. O Senhor está, Pai, restaurando vidas, casamentos, famílias. É uma noite em que nós estamos na mesa do Cordeiro, Pai. É uma noite em que a tua presença está movendo a casa. Senhor, eu te peço neste final de mensagem, continua derramando a tua presença nesse lugar. Continua enchendo essa casa da tua glória. Continua fazendo coisas grandes aqui essa noite, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus.